Olá a todos e bem-vindos, eu sou o André Silva e hoje vamos falar de algo que intriga muitos que pensam comprar um Tesla. Aquelas coisas que ninguém te conta antes de teres um ou que só percebes depois de seres proprietário. Neste vídeo vamos explorar 10 aspectos que descobri ao longo da minha experiência a conduzir um Tesla, coisas que me surpreenderam para o bem e para o mal. Esta é uma mega pesquisa e experiência real sobre o dia-a-dia de quem vive com um Tesla. Se o teu próximo carro for um Tesla, tenho uma dica para ti. Podes ter um desconto na tua compra usando o meu link de referência, que está na descrição. Ajuda-me e ajuda-te a ti. Uma das primeiras surpresas ao ter um Tesla é perceber que praticamente todas as funções estão centralizadas no ecrã. Desde o controle do ar-condicionado à navegação, passando pela música e até à abertura do porta-luvas, tudo se faz através do ecrã. No início pode parecer um pouco estranho, rapidamente nos habituamos. O ecrã é super intuitivo e fácil de usar, mas há momentos em que ter um botão físico para controlar o ar-condicionado ou o volume da música seria bem mais prático. Imaginem a conduzir, querem ligar o limpa-para-brisas. Num carro normal é só movimentar uma manete. Num Tesla tem de carregar num botão no volante. Se for os modelos mais recentes, como o meu Model 3 de 2024, não é o fim do mundo, mas é algo que requer alguma habituação. A centralização no volante e ecrã tem as suas vantagens, permitindo um design minimalista e futurista no interior do carro. E a verdade é que depois de algum tempo torna-se completamente natural usar o ecrã para tudo. As atualizações over-the-air são verdadeiramente revolucionárias. É como ter um carro que está sempre a melhorar. Imaginem, acordam, vão à garagem e têm uma notificação no vosso telemóvel a dizer que há uma nova atualização de software para o vosso Tesla. Pode ser uma atualização que adiciona novas funcionalidades, melhora a performance, resolve bugs ou até aumenta a autonomia do carro. Mas esta moeda tem duas faces. Por vezes, as atualizações podem trazer alguns bugs ou comportamentos inesperados. Já me aconteceu ter funcionalidades que deixaram de funcionar como deviam após uma atualização. É raro, mas acontece. No geral, as atualizações de software OTA são uma das coisas mais incríveis dos Teslas. É a prova de que o carro está em constante evolução e que a Tesla está sempre a trabalhar para melhorar a experiência dos seus clientes. Um dos maiores argumentos a favor dos carros elétricos é a sua simplicidade mecânica. Esqueçam as mudanças de óleo, as correias de distribuição, os filtros de combustível e todas aquelas peças que dão dores de cabeça nos carros a combustão. Num Tesla, a manutenção resume-se a verificar o estado dos pneus, os níveis dos fluidos. Sim, ainda existem alguns fluidos, o filtro de ar do habitáculo e pouco mais. A manutenção dos pneus, por exemplo, é crucial. O peso e a performance dos Teslas podem desgastar os pneus depressa do que estamos habituados. Outro ponto a terem atenção é a bateria. Apesar de a Tesla oferecer uma garantia de 8 anos para a bateria, é importante carregá-la corretamente mediante as recomendações da Tesla. No geral, a manutenção de um Tesla é muito mais simples e barata do que a de um carro a combustão. Mas é importante estarmos atentos a alguns detalhes para garantir que o carro se mantém em perfeitas condições durante muitos anos. Este é um aspecto que surpreende muitos novos proprietários de Teslas, o custo dos seguros. Apesar de ser um carro seguro, com tecnologias de assistência à condução avançadas, o seu preço elevado, a reparação especializada e a falta de histórico no mercado segurador podem tornar os seguros bastante mais caros do que num carro a combustão equivalente. É importante pesquisar bem e comparar preços entre diferentes seguradoras antes de comprar um Tesla. Algumas seguradoras já têm produtos específicos para carros elétricos com preços mais competitivos, enquanto outras ainda estão a adaptar-se a esta nova realidade. No meu caso, optei por uma seguradora que já tinha experiência com carros elétricos e consegui um preço bastante razoável. A condução com um pedal é uma das coisas mais giras nos Teslas. É uma experiência tão diferente e viciante que depois de se habituarem, não vão querer outra coisa. Basicamente é usar o pedal do acelerador para acelerar e travar o carro. Quando tiramos o pé do acelerador, o carro começa a travar sozinho, utilizando a regeneração de energia para recarregar a bateria.
A travagem regenerativa é tão eficaz que, na maioria das vezes, nem sequer precisamos de usar o pedal do travão. A condução com um pedal torna a condução mais suave, eficiente e relaxante. No trânsito, por exemplo, é uma maravilha. Em vez de estarmos constantemente a alternar entre o acelerador e o travão, simplesmente controlamos a velocidade com o pedal do acelerador. E o melhor de tudo é que a condução com um pedal aumenta a autonomia do carro. É um dos maiores mitos sobre os carros elétricos. Elétrico não faz barulho. Sim, é verdade que o motor elétrico é silencioso, mas isso não significa que a experiência de conduzir um Tesla seja completamente silenciosa. A altas velocidades, o ruído de rolamento dos pneus no asfalto é bastante audível. Outro ruído que se torna mais perceptível num Tesla é o ruído do vento. A aerodinâmica dos Teslas é excelente, mas a altas velocidades, o vento a passar pelas janelas e espelhos retrovisores gera algum ruído. No geral, o Tesla é um carro bastante silencioso, especialmente em cidade a baixas velocidades. Mas não se iludam, não é um carro completamente silencioso. O telemóvel é a chave do vosso Tesla, literalmente. Com a aplicação móvel da Tesla, podemos controlar praticamente tudo no carro, abrir e fechar as portas, ligar o ar-condicionado, verificar o estado da bateria, monitorizar o carregamento, ativar o modo sentinela. Imaginem que está um calor infernal lá fora e querem entrar no carro com o ar-condicionado ligado. É só abrir a aplicação e ligar o ar-condicionado remotamente. Mas esta dependência da aplicação móvel tem um lado negro. E se o telemóvel ficar sem bateria? E se perdermos o telemóvel? E se a aplicação tiver algum problema técnico? Nestes casos, podemos ficar presos. Felizmente, a Tesla pensou nisso e o carro vem com um cartão de acesso que funciona como uma chave física, permitindo abrir as portas e arrancar o carro. No geral, a aplicação móvel da Tesla é uma ferramenta fantástica que facilita muito a vida dos proprietários. Mas é importante ter em mente que a dependência da tecnologia tem os seus riscos. A rede Supercharger da Tesla é, sem dúvida, a melhor rede de carregamento rápido do mundo. É rápida, fiável, está bem distribuída e está em constante expansão. Na minha experiência pessoal, raramente tive problemas ou esperas, mas é importante saber que, em determinadas situações, isso pode acontecer. Em viagens longas, por exemplo, é natural que tenhamos de parar num supercharger para recarregar a bateria. E se calhar num dia de muito movimento, como numa sexta-feira à tarde no verão, ter de esperar por uma vaga livre. No geral, a rede supercharger é uma mais-valia enorme para os proprietários de Tesla, tornando as viagens longas muito mais práticas e convenientes. Mas é importante estarmos cientes das suas limitações e planear as nossas viagens em conformidade. E se tem um Tesla com bateria LFP, fosfato de ferro-lítio, como os Model 3 Standard Range mais recentes, atenção, há um pequeno segredo para manter a bateria calibrada e o carro a mostrar a autonomia real disponível. Carregar a bateria a 100% pelo menos uma vez por semana. As baterias LFP são mais robustas e duradouras, mas têm uma particularidade, o BMS, Battery Management System, precisa de ser calibrado com mais frequência. Ao carregar a bateria a 100% pelo menos uma vez por semana, estamos a permitir que o BMS faça uma leitura completa da capacidade da bateria e ajuste os seus cálculos de autonomia em conformidade. É um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença na gestão da autonomia do nosso Tesla. Conduzir um Tesla é como conduzir um ímã de atenções. Preparem-se para serem abordados em todo o lado, em postos de carregamento, parques de estacionamento, semáforos, cafés, restaurantes e até por desconhecidos na rua. É normal que as pessoas queiram saber mais sobre o carro, sobre a experiência de condução, sobre a autonomia, sobre o preço, sobre tudo. No início pode ser divertido partilhar a nossa experiência e entusiasmo com outras pessoas. O meu conselho é: sejam simpáticos, pacientes e respondam às perguntas com um sorriso no rosto. Afinal de contas, estamos a conduzir o futuro da mobilidade. E pronto, pessoal, estes foram 10 aspectos que descobri ao longo da minha experiência a conduzir um Tesla. Coisas boas, coisas menos boas, mas acima de tudo, coisas que vos podem ser úteis se estão a pensar comprar um Tesla ou se já são felizes proprietários de um.
Se gostaste do vídeo, deixa o teu like, subscreve e ativa as notificações para não perderes os próximos conteúdos sobre Tesla e mobilidade elétrica. Obrigado por assistires e até à próxima.